Salve galera! E aí, como é que foram? Detonaram aí nessa primeira prova do Enem? Tenho certeza que sim, com as dicas que você pegou aqui e com a galera que está te ajudando, você deve ter arrebentado essa prova aí de linguagem, seus códigos e as ciências humanas, né? Então agora vamos dar aquela lapidada aí na matemática e ciências da natureza para você tirar nota lá em cima e escolher onde você quer estudar na faculdade. Combinado? Hoje nós temos com você Samuel Cunha, do Biologia com Samuel Cunha. Ele tem umas dicas muito legais para te dar. Então, não quero mais te enrolar. Clica aqui, se inscreve lá no canal do Samuel. Clica aqui embaixo e se inscreve no Mundo da Química se você ainda não for inscrito. Já clica no sininho também. E quando você estiver lá no canal do Samuel, faz aquele comentarinho que você já conhece. Vim pela semana de revisão do Mundo da Química. Belezeira? Bora para a aula, Samuel. Vai com tudo, garoto! Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o professor Samuel Cunha e a convite do meu amigo Marx, estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês de biologia, para vocês arrebentarem na provinha do Enem. É óbvio, né, gente? Existem questões, assuntos de biologia com maior probabilidade de ser cobrado. É sobre esses assuntos que eu vou falar hoje para vocês. Então, já estou aqui com o meu chimarrão amargo. Isso aqui é bom, gurizada. E aqui já quero fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não conhecem o meu canal, Biologia com Samuel Cunha, vai lá agora, dá uma pausa no vídeo, vai lá se inscrever, dá aquele teu like felpudo, se inscreve também aqui no canal do Marx, que é um canal excelente, o Mundo da Química. Ok? Então vamos lá. Vai funcionar a dinâmica assim. Eu explico, aí pro tempo, pra ela não demorar muito, eu vou dar uma pausinha no vídeo, vai ter um corte e de repente vai surgir uma nova tela ali com outro assunto. E assim a gente vai desenvolvendo. Óbvio, se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, coloca no comentário desse vídeo que eu vou estar monitorando ali as dúvidas de vocês, conversando, trocando umas ideias. Ok? Vamos lá começar a falar primeiro sobre soro e vacina. Deixa eu só tomar esse finalzinho aqui. Muito bom. Ok, aqui. Vamos falar de soro e vacina, gurizada. Soro e vacina, eles estão aí, eles existem, foram criados para nos ajudar aí a combater algumas doenças. Só que por mais que eles atuem para combater doenças, eles têm aplicações completamente diferentes. É muito provável que você tenha se vacinado praticamente a vida inteira, desde que você nasceu até o início da vida adulta. Agora soro, velho, tu te lembra alguma vez que tu já tomou soro? Eu nunca tomei soro. Ainda bem, né? Vocês vão entender ao longo da aula por que eu falo ainda bem que eu não tomei soro e ainda bem que eu sou vacinado. Veja bem, vamos lá então. Soro e vacina. Pessoal, quanto ao tipo de imunização, ou seja, ela pode ser passiva ou ativa. O soro é passiva porque você libera já aqueles anticorpos no nosso corpo e o nosso corpo não precisa produzir eles, então é passivo. Já na imunização referente à vacina, ela é ativa porque induz o nosso corpo a produzir anticorpos, induz o nosso corpo a trabalhar. Entenderam a diferença? Bom, isso aqui não é muito cobrado, eu vou falar o que é mais cobrado disso logo em seguida. Quanto à via, tanto o soro quanto a vacina são artificiais. Não é o nosso corpo que produz, por isso a gente fala de artificial. Agora sim, pessoal, a partir daqui eu vou lançar um bizu para vocês. Então vai estar aqui, uma estrelinha, bizu. Por quê? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui também. Oh, não deu. Aqui, 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 aqui e aqui. Isso aqui que é o que... Se tiver que você... pessoal, o que eu tenho que melhor saber desse quadro? É o que está marcado com essa estrelinha. É o bizu para a tua prova. Repara, olha só. Quanto à constituição, enquanto que no soro tem anticorpos, na vacina tem o antígeno. Veja bem, imagina lá, chega lá, você é médico. Imagina que você é médico. Seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você é médico. Aí de repente chega o professor Samuel lá com uma cobra. A cobra mordeu meu braço, está lá. Eu chego, meu amigo, eu lembro de você, você estudou biologia comigo, lá no Biologia com Samuel Cunha. E você sabe a diferença. Eu tô com uma cobra que mordeu meu braço aqui e ela liberou veneno. O que você vai me receitar? Veja, você vai me receitar o soro ou vai me receitar a vacina? É óbvio que você vai me receitar o soro, porque o soro produz anticorpos. Produz não, o soro nos dá anticorpos. Ou seja, aquele veneno que está circulando no meu sangue tem que ser neutralizado. Lembra o que é um anticorpo? O anticorpo são aqueles
são proteínas de defesa que têm aquele formato de Y. Então esses anticorpos vão se ligar no veneno e vão neutralizar esse veneno. Agora a vacina você não recebe anticorpos, você recebe o antígeno. E o que é o antígeno? Gurizada, te liga no bizu. O antígeno é qualquer substância que entra no nosso corpo e que é estranha. Pode ser uma felpa, causa inflamação, pode ser um grãozinho de areia, pode ser um vírus, uma bactéria. Entende? Então o que acontece? Quando você recebe a vacina, você está recebendo, por exemplo, o vírus atenuado. A vacina para gripe, vamos pensar aí. Pô, vacina para gripe você recebe aquelas diversas variações do vírus da gripe e o seu corpo vai ativamente produzir a defesa. Produz células de memória, né? Que isso aí pode durar muitos e muitos anos. Essas células de memória ficam ali esperando, tranquilinha. Se chega novamente esse vírus, opa, me lembrei. Combate antes que ele consiga se reproduzir e nos causar doença. Bom, quanto ao tempo de ação... Não, em cima. Quanto à resposta, o soro é imediato. A vacina é para depois. Lembra que eu falei, imagina eu tô com a cobra, eu tô com veneno circulando no meu sangue, já tô com o olho fechado, de tão quase morto que eu já tô. Ou seja, eu preciso de imediatamente cura para aquilo. E aí você vai me dar um anticorpo para neutralizar, na hora. Agora não, te liga só, a vacina... Eu tomo a vacina para talvez, se daqui a 5, 10 anos eu tiver algum problema, ela venha me ajudar, né? Ela venha combater aquele mal que está me causando. Tanto é que você já deve ter tomado várias e várias vacinas. E talvez 10 anos depois, ou mais, ou sabe, enfim, você entrou em contato com aquela doença e nem teve ela, porque você estava vacinado e tinha células de memória ali, ok? Vamos lá. Quanto ao tempo de ação, o soro é temporário. Ou seja, se eu levei, tô lá com a cobra, me deu soro lá para combater o veneno, daqui a 2 dias eu fui mordido pela mesma cobra, azarado, mas fui mordido pela mesma cobra, eu vou ter que tomar de novo o soro, porque aqueles anticorpos que vieram com o soro que eu tomei há dias atrás, já não estão mais ali. Agora a vacina ela é duradoura. Muito embora existam vacinas que você tem que tomar reforço de tanto em tanto tempo. Só que a vacina, ela é duradoura. E aqui é importante também, o que combate o soro? Venenos, toxinas e o que é muito importante também você saber, que pode vir me cobrar a tua prova, para transplante de órgão. Você toma soro, você vai receber um órgão, porque esse soro vai evitar que teu corpo rejeite aquele órgão. Na verdade, vai ajudar, auxiliar. E também a vacina a vacina, olha só, o combate é contra vírus e bactérias. Por isso, quando você toma a vacina da gripe, ele te injeta ali o vírus atenuado. Eu estou dando um exemplo da gripe, mas isso é para todos. Ou só a cápsula do vírus, só aquela cápsula proteica que envolve o vírus, sem material genético, porque o teu corpo daí vai ver ali, vai enxergar, é complicado, mas vai perceber que ele está ali e vai produzir célula de defesa. E aí quando a gente receber essa virose, anos depois, a gente já está protegidinho. Então olha só, gente, esse quadro aqui, eu vou me abaixar um pouquinho para vocês olharem todo completo. Ó, esse quadro aí, que é o bizu que vocês têm que saber para a prova, é um resumo do resumo, né, gurizada? Agora vamos aqui para essa pergunta, como são produzidos? É interessante falar, como é que é produzida uma vacina? Você é cientista agora, chega lá no laboratório e quer produzir uma vacina. Aí você vai trabalhar com o vírus ou com a bactéria. Vamos voltar ao exemplo do vírus. Você pega aquele vírus, isola, enfraquece ele e produz essa vacina a partir desse vírus enfraquecido, que a gente fala atenuado. Quando injeta na pessoa, ele está incapaz de causar doença, mas ele gera aquela reação de defesa. Agora, o soro é diferente. Como é que ele é produzido, o soro? Normalmente, aí entra a parte que eu acho chato, né? Coitadinhos. Desculpe, mas é com cavalos. Imagina um cavalo lá, 200, sei lá quanto pesa um cavalo. Eles injetam uma quantidade de veneno nesse cavalo que não vai causar mal para ele, que não vai matar ele, pelo menos. Bom, esse cavalo vai acabar produzindo anticorpos contra esse veneno. Aí você tira o sangue do cavalo, isola os anticorpos e aí estão os anticorpos prontos para ser injetados na pessoa. Então, essa é mais ou menos o resumo. Então, o que você tem que saber dessa aula aqui sobre soro e vacina? Te liga muito. Olha, se é veneno, mordida de cobra, picada de aranha, se é uma toxina, alguma coisa, tu tem que ter, tu tá mal, tá quase morrendo, lembra? Tá aqui para um lado morrendo, tu tem que ter tratamento imediato, então tu vai receber soro.
Ou seja, soro é para combater. Agora a vacina é para prevenir. A vacina tu toma porque eu daqui a tanto tempo não quero ter essa doença. Por exemplo, aí a febre amarela, que eu vou falar ainda nessa aula. A febre amarela é uma virose que as pessoas que vão viajar para essas regiões que estão tendo esses surtos, ou que moram lá, têm que tomar a vacina. Em 2009, quando eu fui para a Amazônia, tomei vacina para a febre amarela. Não sei se eu entrei em contato com esse vírus. Na dúvida, tomem a vacina. Gurizada, agora eu vou escurecer aqui e quando clarear, teremos uma nova série aqui, uma nova tela com com outro assunto de biologia que cai no Enem. Vai anotando. Vamos lá, chegando. E agora vamos falar de febre amarela. Pessoal, bizu para vocês que vão fazer o Enem agora, em 2017. Então te liga. A febre amarela é uma arbovirose. Arbovirose significa que é uma virose transmitida por um artrópode. No caso, é um mosquito. O mosquito, nesse caso, então, é o vetor. Te liga, existem dois tipos de febre amarela. A silvestre e a urbana. Qual é a diferença entre elas? Bom, basicamente porque uma dá no meio silvestre e outro no meio urbano. Mas te liga, quando falamos delas, muda o vetor. No silvestre, o vetor são dois gêneros de mosquitos. O mosquito hemagogos e o mosquito sabetes. São mosquitos que não estão na cidade. Estão apenas nas florestas, nessas regiões silvestres. Portanto, o vetor da febre amarela silvestre são esses mosquitos. Olha o mosquito da febre amarela urbana, o Aedes, pessoal, Aedes aegypti, e no caso do gênero Aedes. Pessoal, veja o problema que é o Aedes aegypti, né? Causa dengue, chikungunya, zika. Então, tem que estar muito ligado nesse mosquito. Agora, olha só o resuminho aqui, ó. Olha o resuminho. Como é que é o ciclo da febre amarela no ambiente silvestre? O mosquito pica o macaco, transmite para o macaco. Um mosquito pica um outro macaco, que está agora com a febre amarela, e o mosquito pega o vírus, né? E ele passa para outro macaco, que passa para outro mosquito, que passa para outro macaco, e isso fica na natureza. Agora te liga, uma pessoa, um homem, uma mulher que passa lá pelo ambiente silvestre e é picado pelo mosquito que está com a virose, ele pega a febre amarela. E esse homem agora pode vir aqui para o centro urbano e gerar, né, e causar a febre amarela urbana. Porque olha como é que é o ciclo da febre amarela urbana. É o mosquito, transmite para o homem, um outro mosquito pica esse homem e fica com vírus, que transmite para o outro, e assim se dá o ciclo. Pessoal, o surto que está tendo aqui no Brasil nos últimos meses é esse aqui, é o silvestre. Só que esse aqui é muito perigoso também e a gente tem que estar sempre ligado para isso. Agora vamos lá, vamos falar de algumas coisas importantes, alguns fatores importantes da febre amarela. A transmissão se dá pela picada do mosquito. E eu não transmito febre amarela para outra pessoa. Posso espirrar na cara dela, que ela não vai pegar febre amarela. Ou seja, é pela picada do mosquito. Nós falamos que é vetor todo aquele artrópode, no caso aqui o mosquito, que ele olha o que é o vetor. Ele pica, pega a virose de um outro animal e traz para um outro animal. Pode ser nós, por exemplo. Então ele foi o vetor, tá? Então é pela picada do mosquito. Recomendações, olha o que a tua prova pode te cobrar. De repente algumas medidas profiláticas, algumas recomendações para evitar a febre amarela. Fica ligado. Primeiro, a informação. A gente tem que ter informação. Começa a aula. Ou, obviamente, os órgãos públicos de saúde divulgar para a população no geral. Vacinação é muito importante. Há pouco nós falamos de vacinação. Mas então te liga, a vacinação para pessoas que vivem nas regiões que são endêmicas, que está tendo ali surtos de febre amarela, ou a vacinação para pessoas que vão, mesmo que ficar uma semana nessas regiões, é importante. Agora, vais entrar no mato. Vou entrar no mato, beleza, e não sei lá como é que é, enfim, se eu posso pegar febre amarela, não estou nem vacinado, ou mesmo vacinado, usa o repelente. Muito importante usar o repelente. E, obviamente, se ela estiver aqui no ambiente urbano, nós vamos combater o mosquito Aedes. Por que tu não pode combater esses dois? Tu não vai chegar no mato para combater eles. Inclusive, uma relação que você pode fazer, ou que a tua prova pode fazer, é o desastre de Mariana. Quando ocorreu o desastre de Mariana, naquela região aumentou o surto de febre amarela. Pode ter uma relação, pode ser que o vestibular cobre isso aí de ti. Mas se for nos centros urbanos, combate a esse mosquito Aedes, que eu não vou nem falar nessa aula, porque está
cansado já de falar, de não deixar a água acumulada em potinhos, não sei o que, pneu virado, garrafa virada, ou seja, não acumular água, aquilo que a gente está cansado já de saber, ok? E agora eu faço uma pergunta para vocês, e o macaco? Porque, pessoal, aqui cabe uma informação muito importante, o macaco, ele é tão vítima da febre amarela quanto nós. O macaco ele não transmite para ninguém a febre amarela. Muito pelo contrário, ele serve como indicador. Quando os órgãos de saúde, vigilância ali vê que tem vários macacos morrendo naquela região e percebe que esses macacos estavam com febre amarela, você tem que estar alerta. Aí vem pessoas que por pura ignorância acabam entrando na mata para matar o macaco. Que, pessoal, ele está sofrendo tanto quanto as pessoas. Na verdade, até mais, porque ele está lá junto com o mosquitinho. E agora te liga, pessoal, te liga. A tua prova pode te cobrar sobre o agente etiológico. Tu tem que estar muito ligado. Agente etiológico é aquele organismo que causa a doença. Nesse caso, o agente etiológico é um vírus. Não vai te confundir agente etiológico com vetor. Vetor é aquele que leva a doença. Ou seja, o vetor está levando o vírus de um organismo, de uma pessoa, de um primata, para outro. O agente etiológico é o que causa a doença. E, pessoal, vamos ver se eu não me esqueci de nada da febre amarela. Bom, muito cuidado também, você que vive nessas regiões, porque a febre amarela é uma doença que pode matar. Tá? Ela é uma doença grave, ela é muito rápida, ela é aguda. Tipo, questão de 4, 5 dias você já tem os sintomas e se não tratar dentro de 2 semanas pode se complicar e a pessoa pode inclusive morrer. Ok? Agora vamos para o terceiro assunto dessa aula. Vamos lá. E para finalizar, vamos falar de cadeia alimentar. Então, gurizada, vamos falar de um assunto que inclusive já caiu diversas vezes em provas de vestibular. Tem uma questão muito famosa de cadeia alimentar que caiu no Enem. Então vamos lá, quais são os aspectos importantes? Te liga aqui, ó. Cadeia alimentar é uma forma resumida de teia alimentar. Quando a gente fala em teia, você vê que a gente lembra de uma teia de aranha, cheia dos fiozinhos, tudo ligando. Quando a gente trabalha com cadeia alimentar, ela é linear, a gente faz assim, um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, já vou explicar. Enquanto que a teia alimentar tem seta para tudo que é lado. Então vamos lá, vamos com muita calma. Tudo começa com os produtores. Gurizada, produtor serão aqueles organismos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. No caso, vamos pegar como exemplo uma plantinha. A planta é um produtor porque ela utiliza a energia do sol para conseguir fabricar o seu próprio alimento. Então o que ela faz? Ela converte energia luminosa em energia química, em glicose. Processo muito conhecido, famoso, chamado de fotossíntese. Nesse caso, todo o produtor estará no que a gente chama de primeiro nível trófico. Entenderam? Ok. Agora tu vê essa setinha. Essa setinha está trazendo da planta para a borboleta. Ou seja, é a borboleta que está comendo a planta. Então ela indica que a energia está saindo da planta e chegando na borboleta. Todo animal, todo organismo que se alimenta de um produtor é o consumidor primário. E, portanto, ele está no segundo nível trófico. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. E aqui vem uma coisa interessante, olha só. Consumidor secundário que comeu o consumidor primário, mas muitos se confundem. Ele é terceiro nível trófico. Às vezes a pessoa fala, consumidor secundário deve ser segundo nível trófico. Aí tu cai no vestibular, aí tu erra a questão. Os níveis tróficos, eles são primeiro produtor, segundo, terceiro e vai um por um. Aqui não, o consumidor primário está no segundo nível trófico porque comeu um produtor. Então, quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. No exemplo, essa linda ave. Tá? E olha só, a ave vai servir, neste caso, de alimento para uma cobra. Olha a setinha vindo daqui para cá. Portanto, a cobra é o consumidor terciário, porque ela comeu um consumidor secundário. E logo ela está num quarto nível trófico. Você entende? Isso aqui é o que muita gente acaba caindo. Se confunde entre os níveis tróficos do primário e vai adiante e o consumidor primário e secundário. Então tem que estar muito ligado nisso que cai, gente. Cai direto aí em vestibulares também. Agora veja,
todos eles, todos, sem exceção, estão com as suas setinhas apontadas para os decompositores. Aí uma pergunta de vestibular: em qual nível trófico estão os decompositores? Não se classifique em nível trófico, porque eles estão em todos eles ao mesmo tempo. Os decompositores vão se alimentar, vão decompor tanto o primeiro nível trófico, quanto o segundo, quanto o terceiro, quanto o quarto. Todos eles se desencadeiam. No final, vão ser decompostos por esses decompositores, que são fungos e bactérias. Inclusive, os próprios decompositores vão ser decompostos por eles mesmos. Então, tu entende a loucura que é isso aqui? Agora, pessoal, é muito importante. Se você parar para pensar, o pãozinho que tu comeu hoje, o arroz que tu comeu hoje, a carne, tudo que a gente come, vem da energia do Sol, gurizada. Sim, a energia vem lá de fora do nosso planeta e passa pela cadeia alimentar. Ou seja, cadeia alimentar ou teia alimentar são formas para representar como a energia e como a matéria andam num ecossistema, de organismo para organismos. Se você quiser se aprofundar, eu tenho uma aula no meu canal que é pirâmides ecológicas, que daí eu explico muito mais detalhado todas essas funções de troca de energia, de troca de biomassa, de troca de matéria, que é muito importante. Agora imagina se não houvessem os decompositores. Imagina se não houvesse decompositores. Imagina que eu estou aqui dando a minha aula, uma aula ao vivo. Vou imaginar que eu estou numa aula ao vivo aí no YouTube, dando aqui na aulinha ao vivo, daqui a pouco e eu morro, eu caio no chão. Bom, se não houvesse os decompositores e a câmera tivesse com uma energia infinita, 10 anos depois, vocês, ou 20 anos depois, vocês iam chamar o filho de vocês: vem cá, meu filho, olha lá o professor morto. Esse cara aqui estava me dando aula quando eu tinha a tua idade e está até agora ali, olha lá. Porque eu ia estar no chão, morto, bem morrido ali, e meu corpo não ia ter sido decomposto. Então, olha, não, vamos imaginar assim então. Pessoal, os decompositores é que fazem toda essa reciclagem da matéria, né? Eles pegam os átomos dos seres vivos, decompõem, transformam ele em outras partículas e são novamente reaproveitados. E isso acontece para tudo. Por exemplo, a água que você bebe hoje é a mesma água que foi mijada por um dinossauro há 300 milhões de anos atrás. Por exemplo, é óbvio, né? Ela se transforma, ela sofre então, enfim, essas transformações, mas os átomos, eles são somente transformados, eles não mudam. Entende? O mesmo átomo que está num cadáver aqui, talvez daqui a tantos anos vai estar numa árvore. Depois, daqui a tantos anos, vai estar constituindo, sei lá, outro organismo. E assim por diante. Então aqui nós temos um resumo do que é a cadeia alimentar e como o vestibular pode cobrar isso. Ele pode falar assim, ó, nesse caso, se a cobra comer a borboleta, por acaso, pode ser que você quer mudar um ranguinho lá, uma borboletinha, ela vai estar se comportando como? Aí ela não é consumidor terciário, ela é consumidor secundário. Por isso que numa cadeia alimentar ou numa teia alimentar, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Agora, o produtor será sempre o primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico será sempre o produtor. Pessoal, então chegamos ao final desse aulão, né, dessas dicas, e aqui teria tanta coisa para falar, só que obviamente eu não vou ficar 2, 3 horas aqui falando. Agora, é interessante você ter, sabe qual é a diferença entre cromossomo, DNA e gene? Às vezes a gente confunde muito disso, mas eu vou dar uma dica para vocês. O cromossomo é o DNA condensado. Quando o DNA ele fica todo apertadinho, espiralizado, para a célula se dividir, ele se transforma esse DNA no que a gente chama de cromossomo. Mas todo cromossomo é uma molécula de DNA. E você sabe o que é um gene? Um gene é uma porção do DNA, daquelas letrinhas, lembra o ATCG? Uma porção dessas letrinhas que guarda informação suficiente para o nosso corpo produzir uma proteína. Eu sou diferente de você porque os meus genes, alguns deles, são diferentes do que os teus. E, consequentemente, eu produzo outras proteínas. Então, fica sempre ligado nessa relação. Outra dica aqui que eu anotei para vocês, que está alta aqui no vestibular, que de repente pode cair, é o problema da superpopulação mundial, né? E dos desastres ambientais. Veja, isso é até um tema que eu aposto para redação. No Brasil nós somos quase 210 milhões de pessoas. É muita gente no Brasil. Consequentemente, nós não temos um destino para o nosso lixo adequado. Aumenta a quantidade de lixo, não tem para onde ir, aí vai a poluição, destruição, enfim, de rios, esse desastre de Mariana.
ainda pode ser que fale assim, depois de tantos anos, ou 2 anos ainda não foi resolvido, ainda vai, sabe? Então relaciona esses impactos ambientais, dá uma lida sobre isso, que imagina, se inventa de cair uma dessas questões na tua redação, é um peso muito alto. Certo? E, gente, aqui eu fiz algumas anotações, falei, mas eu fico à disposição de vocês aqui nos comentários ou lá no meu canal Biologia com Samuel Cunha. Eu quero agradecer o Marques, um grande parceiro da internet, que faz um trabalho excepcional aí no mundo da química, pelo convite. Em seguida ele também vai estar no meu canal, no Biologia com Samuel Cunha, dando algumas dicas de química. O importante é a gente estar sempre junto. E é uma proposta do Enem fazer a interdisciplinaridade, juntar as matérias. Tanto é que quando foi lançado lá essa ideia, fala, não, o aluno vai ler a questão e não vai saber se é biologia, se é física ou se é química. Óbvio, a gente consegue hoje diferenciar, mas cada vez mais eles tentam fazer essas coligações entre as matérias no que a gente chama de interdisciplinaridade, ou na verdade eles tentam pelo menos, às vezes não conseguem, mas veja, hoje o Enem ele tem uma proposta diferente, tanto na matemática e tal, na física, que antes as provas de vestibular tu tinha que ir vamos ver se está rolando ali ainda, tá? Senão eu estou falando, às vezes estou falando e a câmera parou de filmar. Então às vezes tu tinha que decorar as fórmulas, isso era horrível, sabe? Tu tem que decorar a fórmula, porque tu esquece. Velho, o que tu decora hoje, tu esquece amanhã. Agora, se o Enem te cobre, que é a proposta dele, a relação do geral, como elaborar, pensar em gráficos, conseguir interpretar gráficos ou raciocinar de uma maneira mais ampla da coisa, isso a gente guarda para sempre. Os nomes esquece, o aprendizado fica. E é sempre a minha intenção fazer com vocês é ter essa relação entre conteúdo e dia a dia, entre o conteúdo e a nossa vida. Essa é a grande proposta, gente. Bom, quero desejar para todos vocês que assistiram o vídeo até aqui uma ótima prova de Enem. Não somente para esse ano, você vai fazer vestibular para o ano que vem, seja lá o ano que você está vendo esse vídeo. Se o YouTube não quebrar, talvez daqui a 100 anos eu já vou estar até morto, os decompositores vão estar atuando sobre mim, só que você vai estar assistindo esse vídeo. É uma alegria muito grande fazer parte desses projetos de educação, para poder ajudar você, estudante, a dar um passo a mais. E quem sabe, um dia vocês estarão aqui do lado da tela também ajudando outras pessoas. Eu quero desejar para todos, então, novamente, um ótimo Enem, uma ótima prova. Vai com garra, vai com sede, que vai ser o teu melhor. Não chega com o corpo mole, chega aqui, vibrando, porque assim você vai buscar a sua vaga. Se não der esse ano também, não tem problema, ano que vem tem mais e você vai conseguir. O importante é não desistir. Um grande abraço a todos e até mais. Muito legal, né, gente? O cara é muito extrovertido, muito legal, muito bacana aprender biologia dessa forma aí. Então, olha só, agradeço muito o Samuel por estar aí com a gente nesse projeto, né? Por estar aí tirando as suas dúvidas aí na biologia. Fico muito contente. Samuel, mais uma vez, obrigado pela ajuda aí, meu amigo. Tamo junto aí, vamos com tudo. Galera, amanhã você tem Rafa Jesus do canal Tá Lembrando de Matemática, hein? Não perca, o cara é sensacional, galera. Além de matemática, o cara é uma pessoa muito bacana, meu amigo pessoal, tá? Rafa Jesus amanhã com a matemática. Bora lá, a gente se vê.